Eu comecei a devolver o bullying na bola. E devolvendo o bullying na bola, eu comecei a jogar bola 3, 4 vezes por dia. Nossa. E de repente, cara, em 4 anos, aos 15, eu tava pesando 66 quilos. Parecia doente até. Não, porque sua vida era só bola? 4 vezes por dia, jogava futebol o dia inteiro. Então, desde esse dia, sem perceber, eu passei a buscar transformar a vida das pessoas através do esporte como a minha foi transformada. A gente começou a fazer cores pro Brasil de um jeito que a Mizuno quadruplicou. O que as pessoas valorizam? Transformação. Se a Adidas me ajudar a me transformar... Eu sou Adidas na tua vida. Cara, eu sou Adidas a minha vida inteira. A gente não prevê o futuro, a gente cria o futuro. A gente tá aqui pra prever, a gente tá aqui pra criar. Segundo, a gente define problema, acha solução e embrulha em arte. Faz 5 anos que a Oakley cresce e bate recordes de venda globalmente. Faz quanto tempo você tá na Oakley? 5. Mas eu não posso tomar crédito. Não, eu só fiz uma pergunta depois do que você falou, mano. É só uma pergunta minha. A gente vai virar uma marca interplanetária, é isso que eu posso falar. A gente tem um headquarter interplanetário, a gente vai virar interplanetário. Fica aí, fica com essa, dorme com essa. Estamos ao vivo para mais um Podpah e ao meu lado, sempre ele. Quem? O mais brabo. Porque eu falei assim, antes de começar, eu falei assim, caralho, não é por nada não, quando eu corto o cabelo eu fico top 2 São Paulo. Top 2. Por quê? Porque eu só fico atrás de você, né, meu tipo jovem? É o Max Steel paraense. Respeita! Presidente global da porra da Oakley, Caia Mato nessa porra. Vambora! Bate pau! Meu irmão! Que honra tá aqui, cara. Tá bem? Puta que pariu. Como Desculpa, você tá? Eu já comecei mal. Não, tá bem demais. Agora começou ótimo. Você Como tá em casa. Não, é uma puta honra estar aqui com vocês. E de onde a gente vem, de onde a gente começou, isso é um momento full circle, aqueles momentos que a gente dá a volta na vida e cai naquele momento que te faz refletir sobre tudo. Gratificante demais, né? Eu venho de uma família classe média, a gente tinha uma vida tranquila, até mais ou menos uns 5 anos, onde a gente teve uma quebra ali, a empresa do meu avô, ela deu uma quebrada. E era meu empresa pai, de quê? Desculpa. Era uma empresa de plástico flexível, desses de supermercado, de feijão, e ela acabou quebrando e meu pai estava tentando ali sustentar, mas a gente teve uma quebra de vida muito grande. E nesse momento, a partir desse momento, eu acho que disfuncionalmente eu comecei a comer muito errado. Não só eu, como minha família toda, assim. Meu pai foi obeso, minha mãe foi obesa, meu irmão mais velho foi obeso. Então a educação de comida dentro da casa era complicada. Era, e meu pai e minha mãe tentando se virar ali pra continuar com a nossa vida como era, não na mesma forma. Nada de passar fome, nada de... Era assim, era só uma vida muito mais simples do que a gente tinha. E eu, de repente, me vi com 12 anos com 130 quilos. O quê? 130 quilos, cara. Você era assim, redondo mesmo. Era, Mano, cara. Mano. Era assim... Achei que você só era gordinho. Não, e era engraçado. Eu tava 2 anos atrás. E imagina, com 12 anos você é muito pequeno. Muito, exato. E aquela época, diferente de muito hoje... Muito bullying, né? Nossa senhora. Eu comecei a treinar futebol. Eu pus na minha cabeça que eu queria ser o Pelé. E eu ficava tentando acertar a bola naquele buraquinho da cadeira. Obcecado com futebol. Mas de um jeito que eu ia pro futebol e eu sentia que o futebol era aquele momento que eu devolvi o bullying que eu tava sofrendo. E o Caio joga a bola, viu? Entendi. Joga a bola, mano. Joga a bola que eu já joguei com ele naqueles tempos áureos que eu tava jogando bola. Passei mal, mítico. É mesmo? Mas juro. Mas então você, rolicinho, amassava no futebol? Cara, eu virei uma atração em Mococa, porque imagina um menino de 130 quilos que... Ninguém conseguiria tirar a bola de mim. Eu tinha uma coisa que eu fazia no futebol que a gente apelida carinhosamente de rapa-bosta. Que é aquela coisa de levantar a bola, a cavadinha, que o goleiro não alcançava o travessão. Então eu uma atrás da outra. Mas assim, o que acontecia, longa história curta, é que o futebol ele me deu uma forma de devolver e de brigar e de ir pra cima. E a partir daquilo, eu comecei a devolver o bullying na bola. E devolvendo o bullying na bola, eu comecei a jogar bola 3, 4 vezes por dia. Nossa. E de repente, cara, em 4 anos, aos 15, eu tava pesando 66 quilos. Parecia doente até. Eu emagreci sua vida tanto, era só bola? 4 vezes por dia. Jogava futebol o dia inteiro. Era o meu espaço especial de limpar a mente, de me conectar comigo e me permitiu lutar.
Então o futebol, eu costumo falar pra todo mundo que assim, o futebol ele não me deu... Fez você pertencer, né? Cara, ele me deu uma vida nova, ele me deu amigos novos, ele me deu uma perspectiva nova. E eu não sabia disso quando eu comecei no mercado corporativo, que eu nem sabia que eu ia pro mercado corporativo. Mas eu comecei a perceber que o futebol, eu queria replicar exatamente o que eu estava passando com outras pessoas. Entendeu? Entendi. Então, desde esse dia, sem perceber, eu passei a buscar transformar a vida das pessoas através do esporte como a minha foi transformada. Cara, eu não tinha ideia o que eu ia fazer. Eu só sabia que física não era aquilo. Então, mas aí na hora que você decidiu que você não queria mais, e agora? Falou, beleza, eu não quero isso, mas quando Tem a você decidiu que não cobrança queria da mais, você família, né, já tinha um caminho? Não, eu voltei, fui a um psicólogo lá, amigo do meu irmão, que na época me ajudou a ver alguns caminhos, ficou entre psicologia e publicidade. Eu falei, vou fazer publicidade. O cara me falou, na verdade, vai fazer publicidade que é mais a tua. E a real é que eu fui, o meu pai, ele fazia administração, ele era apaixonado por publicidade, mas ele não era publicitário. E ele me trouxe revista, ele falou, tem uma faculdade SPM, vai fazer essa faculdade. Ah, então a sua família foi uma família que incentivava você. Incentivou. Eles incentivavam, mas a gente não tinha grana. Tá. A gente não tinha grana. E nessa época era um período foda, assim, de grana, que até a gente tinha que fazer algum sacrifício. Então, assim, para fazer a SPM, cara, a gente teve que vender um carro velho que tava parado para pagar os primeiros 6 meses. Caralho. Eu entrei na SPM, juro, pra mim aquilo era o desculpa, pessoal jovem, vocês não vão entender. Era o gigabyte da Malhação. Cara, Eu lembro. eu olhava aquilo e falava, que é isso? Todo mundo é bonito, todo mundo é saudável, eu nem entendia. E aí eu não conseguia me conectar, porque era muito distante. Os caras no fim de semana a gente vai pra Juqueí, eu nem sabia o que era aquilo. No fim eu me conectei com os caras do estúdio de som da SPM. E fui lá dar aula de audiovisual, que quando eu tinha banda eu dava aula de audiovisual e acabei não pagando a facu, porque a SPM é uma faculdade muito cara. E eu não conseguia pagar. Então fiz a facu inteira achando que eu ia ser diretor de cinema. Achando que ia ser produtor. Que loucura. Musical. Doideira. Até que eu vi os meus amigos começando a sair para esse mercado de audiovisual e não dava dinheiro naquela época. Sim. Eu tinha um tesão por entender pessoas. Assim, eu ficava no metrô olhando o que as pessoas faziam, o que elas consumiam, como elas se comportavam. Eu acho que as pessoas no metrô deviam achar um puta stalker louco. Eu sentava e ficava ali observando, perdi o ponto. Então, eu descobri isso em São Paulo. E aí logo eu entendi, eu dei meu currículo em um dia, no dia seguinte me chamaram para entrevista, ela esqueceu de fazer essas duas coisas, e eu não, assim... Era pra que cadeira ali? Vai pra fazer o quê? Era para ser auxiliar da chefona de Havaianas. Tá. E aí eu fiz essa entrevista, deu tudo certo, aí um dia Você tava com quantos anos? Cara, 19. Novinho, cara. Cheguei lá, o pessoal, não vai ter mais essa vaga de Havaianas. Mas você vai trabalhar para Timberland. E eu entrei em Timberland, fiquei 6 meses em Timberland. Eu não sei como a Penélope acreditou em mim. Eu tinha aquele sotaque puxado de interior de São Paulo, porteira, com muito orgulho. E os caras... Ninguém me conhece por Caio Amato lá na Alpargatas. Era Mococa, o apelido era Mococa a vida toda. E aí eu entrei na empresa em 6 meses, assim, foi incrível, cara. Eu aprendi muito. Eu entrei numa área que a gente fazia um monte de planilha de Excel, tive que aprender por conta, tive que aprender a mandar e-mail em inglês com o Google Tradutor e na raça. Eu pegava aquelas planilhas de Excel e botava todos os produtos de Mizuno, eu cadastrava tudo, fazia todo o trabalho operacional, descia pro showroom e ficava trocando ideia com todos os clientes. Todos. Todo mundo que vinha, eu que apresentava, eu via quais cores vendia, quais cores não vendia, eu perguntava por quê, perguntava não por quê. Em 6, 7 meses, aquilo virou minha vida. Aquela coleção da Mizuno, os produtos e as cores, os caras vinham discutir, cara, como é que a gente vai fazer? Não, ó, o Creation, que é esse produto aqui, vamos adicionar mais não sei quantas cores, porque tá faltando essa cor. De repente, eu tava ali com a minha mão na coleção, de uma forma que a Mizuno, ela na época faturava pouco, 50 milhões de reais, é muito pouco, assim, eu não sei quanto fatura hoje, mas é mais que 500 milhões, sei lá. Tá, porra. Mas na época, a Mizuno era uma marca muito bem posicionada em corrida e pequena, nicho. E aí, assim, para tentar descomplicar, eles compravam tudo dos japoneses e depois tentavam vender.
Entendeu? Do jeito que era no Japão. Do jeito que chegava aqui. Então imagina, eu comprei 30 mil águas dessa aqui e vou tentar vender os caminhões. Essa água aí não vende não, bicho. Então o nosso Tem que fazer água pro Brasil. Não, mas antes de água pro Brasil, o nosso trabalho foi, vamos vender para os clientes antes de comprar? Vamos pedir para os japoneses adiantarem a amostra pra gente. Então começou lá atrás. Mas pulando mais para frente, a gente começou a fazer cores pro Brasil de um jeito que a Mizuno quadruplicou. Mas assim, na China, os caras amam um produto que respira. Climacool, aqueles produtos respirável. Porque para eles é higiênico. Entendi. Cada lugar do mundo tem uma nuance. Eu não sabia disso na época. Mas quando os japoneses vieram para cá, a gente sentou com eles e eu falei, no Brasil tem uma taxa de importação para tênis que o produto custa um absurdo, 5 salários mínimos. 6, na época Reebok, você comprava aquele produto, o cara não assaltava o seu... Era tênis, pô. Era o tênis, Minha não mãe era falava, a carteira. não sai com esse tênis não. Exato, porque o tênis valia mais do que você tivesse na carteira. Então isso eu apresentei de uma forma para os japoneses, porque o japonês ele não vai fazer, qualquer pessoa, qualquer marca, eles não vão fazer produto porque você quer. Você precisa inspirar eles com consumo e com hábitos de consumo e com o que as pessoas querem. Então a gente chegou e falou, o calçado no Brasil, ele é mais do que um calçado. Ele é um objeto de inserção social. Ele é um objeto de status para alguns, mas principalmente de inserção social e pertencimento. Caralho, que visão. Então, assim, se você quer dar alguma coisa especial para o brasileiro, tem que ser uma coisa que eles vão se sentir pertencentes e se inserir. E eles querem status. Vamos pegar e vamos transformar esse produto? Os caras, na hora, entendi. O valor que o brasileiro dá pro tênis é diferente do valor que os outros países dão. Vamos fazer. De repente, eu recebo uma ligação da Adidas. E a Adidas fala... Você tava quanto tempo na Mizuno já? 5 anos, 4 anos e meio. Feliz da vida. Felizão, cara. E assim, eu cresci na Mizuno 4 anos seguidos. Eu tava gerenciando a linha toda, porque os meus 2 chefes saíram, veio um outro chefe, mas eu tava... Novão. Eu dominava. E os caras eu lembro perfeitamente, os caras da Adidas, eles me ligaram e falaram, nós temos uma vaga aqui, que é uma das vagas mais importantes da empresa. A gente vai dobrar o teu salário. Eu liguei pra minha esposa e falei, nossa, a gente não sabia o que... Juro, cara, a gente não sabia o que fazer. Porque, Adidas batendo. Assim, e dobrando o salário e aquela coisa, vou, não vou, eu amo a Mizuno, eu tava... Cara, a gente tava no melhor momento. E aí, cara, aquela parada de querer mudar e de querer transformar, eu pensei, cara, na Adidas eu vou poder transformar tantas coisas, vou poder inspirar tanta gente a mudar através do esporte. Eu vou ter que tentar. O Bounce e o Micro Bounce, que ele era cabedal de couro, despencando. Porque eles distribuíram muito, teve muito no mercado, então a galera parou de comprar. Nesse momento, escassez, né? Cara, a empresa inteira caía por conta de running. Então eu cheguei com 24 anos, esse período foi muito difícil pra mim, eu tinha dificuldade de dormir à noite. Ansioso? 24 anos, a empresa inteira nas minhas costas, tem que voltar a crescer, tem que voltar a crescer. Meu Deus. O que a gente fez? A gente fez uma estratégia que era a seguinte, cara, a parte de casual de running, que é o Mizuno Prophecy, por exemplo, vem em ondas e vai. Ela é moda, depois não é moda, é arriscar muito. A parte de performance, ela sempre cresce. O que eu vou fazer? Eu vou começar um trabalho de performance sério, mas eu vou lançar um produto que me dê dinheiro e capital para eu investir em performance. Ultra Boost? O Ultra Boost não, o Spring Blade. Ah, filha da puta. Foi aí que eu briefei o Spring Blade para global e a gente trouxe o segundo produto, que foi um produto que marcou gerações. Porque, cara, toda a aceitação que eu não achava lá na escola de classe média... Não é nem colo. Lá com a Sidona, na Coab 2, eu tinha o Vaguinho, eu tinha o Ronaldo. O grupo da rua, a gente levava um danoninho, dividia com todo mundo. Então, cara, essa época, eu aprendi assim, eu via a felicidade na escassez. Era tudo escasso, mas, cara, era tudo feliz. Jogar bola na rua, arrebentava o pé, soltava a pipa e corria no campinho. Aquela liberdade. Então, assim, apesar de eu não ter vivido a minha infância em uma comunidade... Eu encontrei a minha felicidade, o meu pertencimento em um momento. Então aquilo me fez uma pessoa muito mais plural e me fez entender também os dois lados. O quão difícil é estar numa comunidade e o quão bom é estar numa comunidade. Tanto é que a gente fez uma visita agora com o pessoal da Oakley
que eu costumo dizer, quem vem pro Brasil fazer visita e visita Oscar Freire não sabe o que é o Brasil. Então, conta, verdade. eu sei onde você foi. Então, de verdade, gente, esse cara juntou 6 gringos que Ela não, ficou rindo aqui, que não imaginando. falam The Books on the Table em português, que é não sei o que tá em cima da mesa. Não fala. O livro tá em cima da mesa. Os caras não falam em português. Caio Amata, onde você levou os caras? Nós fomos no Aricanduva, nós fomos no Vocês não foram para Paraisópolis? Paraisópolis também. Não, mas é que assim, a ideia... Chave. A ideia era assim, a gente precisa mostrar para os caras o que é uma cultura de comunidade. Pausa. O Conde, meu grande amigo Conde, a primeira vez que a gente se encontrou, ele me contou que todo o argumento da série que ele fez para Netflix, que é a série mais assistida até hoje, Sintonia, né? Sintonia, língua não americana mais assistida até hoje, ele falou que a ideia que ele teve foi de 3 pessoas que queriam subir na vida para comprar um tênis de 1.000. Então, nesse momento, foi aquele momento Caralho. sabe quando, de novo, full circle, quando você entende, você olha e fala, nossa, esses tênis foram muito importantes para várias coisas, para inspirar várias coisas. O meu chefe chegou, mais uma vez eu dei sorte, ou azar, porque o cara que cuidava de futebol na Adidas saiu fora, foi para Under Armour, Dani Schmid, um cara que eu sou apaixonado, fiquei tristíssimo. Mas você foi pra cadeira que você queria, né? Eu fui pra cadeira que eu queria, que era futebol. E não foi legal. Por quê? Porque, cara... Você deixou de amar o futebol nessa cara, época. Foi. Porque você lida com tudo, com todas entendi. as merdas, tudo que Cara, dá ruim, né, mano? Porque, assim, é o meu lugar sagrado, é o lugar que eu aprendi a me desenvolver, os meus valores e tudo. Então, aquilo pra mim foi muito difícil, mas foi muito legal, porque eu entendi o mundo do futebol, como funciona. A gente se conheceu. A gente se conheceu. A Copa do Mundo rolando, então uma pressão do tamanho do mundo, porque a gente tinha que executar o plano de Copa aqui. E a Adidas. E o que foi legal nesse momento, Igão e Mítico, que é uma coisa muito difícil. O Brasil é um mercado pequeno pro mundo. O Brasil, eu não sei os números de Adidas e Nike, mas eu vou dar um valor. Não deve ser 5% do mercado global de Adidas e Nike, entendeu? Não chega a 10, assim, não é top 5. Porque a nossa moeda é muito desvalorizada. Então, assim, para ter um executivo brasileiro indo para uma vaga global, é uma coisa muito difícil. Então, o que geralmente eles fazem? Eles colocam uma estrutura América Latina que o Brasil responde para América Latina. Entendeu? Não responde pra global. Não responde para global. Então, por muito tempo eu na Adidas respondia para América Latina. Qual a importância do Fred na Adidas? Porque cara. Porque eu vi criança falar assim, eu quero a esteira do Fred, tá? Ninguém vai cara, falar... Tipo, a que gente... eu não vi isso, eu vi, mano. Uma Mano, loucura. O Fred, ele foi uma loucura, viado. Cara, esse moleque e aconteceu. o Fred... Por quê? Porque o Fred é todos nós. Ele representa aquele moleque que tava lá. Me representa... O Fred era um cara, assim... Ele vendeu chuteira pra Adidas, hein? Muito. E mais do Da que isso, hora, assim, o Desimpedidos, ele veio... A Adidas era vista como muito quadrada, muito Beckham, muito certinha. E aí a gente veio com umas campanhas de tipo... O diferente é foda. Foi difícil fazer essa mudança? Muito. Imagina, os alemães são muito quadrados, né? Eles são mais... americano gosta muito mais de risco do que alemão. Então, a gente convencer eles... Chegou a ser tipo assim, mano, só me dá uma oportunidade, deixa a gente fazer essa campanha, vocês vão ver o resultado. Quase isso. É? Era mais tipo, vamos fazer e pedir desculpa. Mais louca ainda, mais doida ainda. E a gente, assim, foi o Desimpedidos, o Júlio Cossielo, o Igão veio logo em seguida. Eu vi na Rebarba, né? Já explica. Mas tinha Kéfera, Tinha Christian Figueiredo. Kéfera, Anitta, Christian Figueiredo, Bruna Marquezine. A gente trouxe... Senhora. Cara, a gente... Isso, Mítico. E o que a gente fez? A gente trouxe os caras pra Olimpíada e falou assim, ó, é o seguinte, a gente vai dar ingresso... Porque assim, tem que explicar pra galera. Pessoal, Olimpíada. A Olimpíada, uma marca esportiva que não patrocina a Olimpíada... É quase um demônio na Olimpíada. Não pode falar de Olimpíada por 40 dias antes da Olimpíada. Então, você patrocina o Arthur Zanetti por 4 anos, 40 dias antes da Olimpíada, Você não pode falar nada. você não pode falar mais dele. Entendeu? Nossa, que doideira. É uma doideira. Então, o que a gente fez? Vamos trazer todos os influenciadores para a Olimpíada, porque eles vão falar em nosso nome. Eles vão assistir todos os jogos e eles vão postar e criar conteúdo no nome da Adidas do jeito deles. Eu acredito que a gente, como marca, tem que ser um veículo para as pessoas se expressarem.
A marca só é legal quando as pessoas falam em nome da marca. Naturalmente Uma também. marca falando sobre ela, é igual quando vocês foram no Podpah lá, que a gente, quando vocês foram no Visita, põe o logo da Oakley, não precisa pôr o logo da Oakley. Por quê? Porque a gente tá aqui para vocês falarem do jeito que vocês falam, pra galera consumir do jeito que vocês falam. Não, se eu for falar de mim mesmo, não faz sentido nenhum. Então a ideia era ser um veículo pra galera falar da Adidas de um jeito que era autêntico. Tudo que a gente queria era ser autêntico. E como é que foi pra juntar essa galera? Foi um trabalho desgraçado. Cara, foi muito fácil, porque a galera, essa época, era tudo muito festa. Entendi. A galera não tinha acesso, então a gente não gente tinha dava contato, acesso. mano. Era tudo muito gostoso, era tudo leve. Novidade. Você é louco? Eu fui numa festa da casa da Anitta, cara, com 18 anos, porra. Foda. 18 anos eu assim, dentro da casa da Anitta, assim, ó. É. Falei, meu Deus. E tudo isso, assim, trouxe pra gente uns resultados. Aí qual que foi o ponto número 2, pra acabar a Olimpíada? Porque senão a gente vai falar, tem muita história. O ponto número 2, conversando com o Arthur Zanetti, porque assim, dentro desses rolês nossos, do mesmo jeito que a gente tenta entender o que tá por trás do que vocês querem, do que eu quero, do que a gente quer consumir, a gente fala muito com o atleta. E o Arthur é um grande amigo, assim, a gente passava... o Arthur falando, cara, a Olimpíada tá chegando, todo esse contexto político difícil, o que a gente... Assim, a gente não tá... os atletas não estão sendo apoiados. Tá todo mundo brigando corretamente por gastar o dinheiro errado ou não vem ao caso. Mas os atletas, eles passaram para o segundo plano e ninguém estava celebrando os atletas. Que, por um acaso, ganhavam uma bolsa ridícula de baixa naquela época. Ainda é baixo hoje, mas naquela época era ridícula de baixa. E dependiam muito das marcas para sobreviver. Então, conversando com o Arthur, a gente falou, cara, a gente precisa fazer uma campanha para botar esses caras lá no alto. Cabelinho dele? Lá no alto. E aí a gente falou, assim, literalmente, conversamos com o Cane, Luigi Cane, o Homem-Pássaro, a gente, vamos botar esse cara pra fazer argola em cima do Pão de Açúcar. Nossa. E foda-se, vamos levar. Puta, mas e o seguro? E como é que vai? Segura. Nós temos um cara que faz aqui pra Globo, vamos levar e fazer argola em cima do... Cara, é um dos vídeos da minha carreira que eu mais tenho orgulho, porque é simplesmente o Arthur Zanetti por 1 minuto fazendo argola em cima do Cristo Redentor, com a Mayra Guiar lutando judô em cima da Pedra da Gávea, aqueles takes absurdos e não precisou falar nada. Porque você olhava aquilo e você sentia no coração, cara, esses caras são os puta heróis, esses caras precisam do nosso apoio. Tentando inspirar todo mundo a mudar a vida pelo esporte, a transformar, tentando mudar e fazer as coisas diferentes, com aquela paixão e obsessão a fazer as coisas diferentes. Os caras me ligam, você vai, ó, tem uma vaga aqui, você vai cuidar de corrida global. Foi pra Alemanha, Nossa. né? Pra Alemanha, cara, mas aí com 30 e poucos anos, indo pra Alemanha, ser vice-presidente de... Eu cuidava de vice-presidente de comunicação de running, training, que é vestuário, mulher, que tinha uma coleção feminina, Stella McCartney e tudo, e a coleção mais básica. Então, cara, imagina, mudar do Brasil pra Alemanha. E aí, cara, vem aquela coisa que eu costumo falar sempre de nós brasileiros. Eu tenho um orgulho maior do mundo de ser um vira-lata caramelo, velho. Que é a maior definição nossa. Muito. Eu falo sempre disso. Não tem ninguém no planeta que sabe fazer tanto com tão pouco. Sabe? Que consegue pegar aquele pouco e fazer daquela entendeu? Daquela falta de recurso, criatividade, de levar essas coisas pra cima. Era essa brasilidade que fazia você galgar tantas cadeiras rápido? Cara, assim? Porque a gente é flexível, porque a gente quer mudar, a gente quer transformar. E ao mesmo tempo, todo mundo que quer transformar geralmente é muito louco. A gente não é louco. A gente sabe jogar o jogo. É um louco consciente. Tem jogo de cintura, sabe se anular pra escutar o cara e falar a língua do alemão. Então, todo esse contexto de ser vira-lata caramelo nosso, brasileiro, a gente tem uma síndrome de vira-lata aqui, a gente esquece de botar o caramelo na frente. Uhum. Cara, quando você sai daqui, você percebe que nós brasileiros, a gente é muito quê? foda. A partir de agora, o Adidas Running, a gente vai fazer uma coisa que é pra essa molecada legal. A gente criou o Adidas Runners. Vou contar esse capítulo porque eu acho muito importante. Por favor. Imagina chegar numa multinacional e falar... Primeiro que assim, a gente lançou o Boost. Eu vou chegar no Ultra Boost em 2 segundos.
Imagina você chegar numa empresa multinacional alemã e falar, cara, a gente tem que criar um programa altruísta. Para quem não sabe o que é altruísta, é quando você não recebe nada em troca e dá tudo para as pessoas, em que a gente vai dar para as pessoas bônus, produto, camiseta, tênis de corrida, se elas investirem nelas mesmas. Caralho. Como é que você ganha uma camiseta? Se você for em 4 treinos seguidos, você ganha uma camiseta. Como é que você ganha um tênis? Se você for 1 ano seguido e investir em você mesmo 1 ano, a gente vai te dar um tênis. Aí a gente foi para Nova York, tinha uns 108 grupos de corrida. A gente... 104 eram patrocinados pela Nike. E aí a gente falou, cara, o que a gente faz? Não dá para competir com os caras. O que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso. A gente pegou e criou um grupo que chamava Adidas Runners, que era um grupo de corrida. O que a gente fez, Igão? Chegou pros caras e falou assim, vamos pegar um cara de cada área diferente, que a única coisa que une eles é a paixão pela corrida. Pegamos um cara de Wall Street, pegamos um cara rapper, pegamos um cara que treinava ator de Hollywood, pegamos uma mina dona de um juice bar, que era um coisa de suco. Geral. Misturou 30 pessoas, e aí a gente chegava e falava assim, Igão, ó, pega aqui esse negócio, vai abrir um quarto de hotel lá na Quinta Avenida, e a gente vai fazer uma reunião lá para discutir como que a gente vai criar o nosso grupo de corrida. Aí os caras chegavam, abriam a porta, tava o Pharrell Williams sentado dentro do quarto, e eles passavam 4 horas discutindo como eles iam criar o grupo de corrida Adidas Runners. E aí a galera falando, puta, a gente tem que ter um capitão, homem e uma mulher. Esses 2 têm que coordenar o grupo todo. Mas, cara, e se a gente der um café da... A gente descobriu uma coisa, dar café da manhã em loja não gera nada. Não? A galera caga. Eles vão pra próxima marca tomar o café da manhã amanhã. O que as pessoas valorizam? Transformação. Se a Adidas me ajudar a me transformar... Eu sou Adidas até o final. Cara, eu sou Adidas a minha vida inteira. As pessoas não querem um calçado ortopédico mais de running. Elas não querem mais um casual Vans. Elas querem alguma coisa que fique no meio. E foi essa época que a Adidas estourou de vender Ultra Boost. Estourou de vender NMD. Ninguém tinha essa tecnologia do Ultra Boost, né? Não tinha. E a gente pegou um lugar que foi assim, foi a primeira vez que eu vi a Nike meio que copiando a Adidas. Depois eles vieram com o React em muitos anos. E foi o boom da Adidas. Foi quando a Adidas começou a subir. Então eu tive o privilégio. E a última foi o Parley Run for the Ocean. O que a gente fazia? Que das garrafas? Exato. Eu sou envolvido nessa parada aí, você sabe. O que a gente fez, cara? A gente queria fazer um projeto de sustentabilidade, Mítico. E aí a gente falou, cara, o problema dos projetos de sustentabilidade é que geralmente eles são feitos em coisas que são muito pequenas e não tem escala. E não adianta de porra nenhuma. Essa é a real. Então a gente queria fazer de um jeito diferente. A gente queria fazer de um jeito que fosse escalável. O que a gente fez? A gente pegou, fez uma parceria com a Parley, e quando eu falo a parceria com a Parley não fui eu, foi a Adidas, tem um grupo muito grande, mas a gente trouxe essa parceria da Parley para dentro do Ultra Boost. Eram 11 garrafas plásticas que eram moídas, transformadas em linha, e essa linha fazia o cabedal do Ultra Boost. E as pessoas pagavam o Ultra Boost, era o tênis mais caro da coleção. Então, o grande segredo do Ultra Boost, Parley, foi conseguir trazer a tecnologia Depois teve camisa de time Parley também. Depois virou tudo, né? Mas a gente fez dezenas de milhões de pares com esse produto, em que a gente achou uma forma de ser sustentável com escala, entendeu? Muito que foda. As pessoas pagassem. Então essa foi mais ou menos a minha passagem pela Adidas, contando muito por alto. Você ficou quantos anos na Adidas? 5 anos na Adidas Global. E ela falou, Caio, Mojambo, eu te falei, era o que faltava, Mojambo. E aquilo, cara, começou a escorrer lágrima. E eu, meu Deus do céu, essa mulher, depois de tudo que ela passou, ela quebrou o recorde. E ela agradeceu o tênis. E ela tá agradecendo o tênis. Eu falei, ela tá maluca. Que doido. Ela tá maluca, ela não tem que agradecer o tênis porra nenhuma. Quem tem que agradecer, ela tá louca. E eu não conseguia falar com ela. Eu peguei, tirei meu tênis do pé, anotei o World Record, o nome dela e o número, e falei, Pérez, e joguei pra ela. Mentira, num tênis! No tênis. E eu joguei pra ela pra falar assim, não agradece. Nós que temos que te agradecer, esse recorde é teu. E aí ela segurando aquele produto, ela olhou e a galera tirando foto. A foto que saiu em todos os jornais era ela segurando tênis
entendeu? Com um recorde. Hoje, toda foto é com tênis segurado. Mas tudo isso pra contar que, assim, a galera me mandando, cara, que estratégia de marketing genial. Porra nenhuma. Foi um ato humano, sabe? Foi uma coisa humana de uma pessoa tentando falar algo pra outra, tipo, é teu a parada, entendeu? Então, esse Que foi... foda. Você achou a foto aí? Tô tentando achar, não Meu acho. Tá no meu Deus. Instagram, tá lá se você descer. Isso foi 2000 A galera vai achar. Depois eu posso repostar pra galera ver. Cara, então assim, que Legal privilégio. saber disso. Que privilégio estar nesse mundo esportivo e não é só do Mbappé e de outras pessoas. Que privilégio contar a história dessas pessoas. Quando eu entrei lá na Oakley a primeira vez, eu tive uma sensação que eu nunca tive na minha vida, de pertencimento. Você entra lá, a galera vai trabalhar com cachorro. Você entra lá, os caras estão trabalhando de bermuda. Tem cara de jaleco, tem uma... Assim, Muito foda. cara, é um lugar que... Primeiro assim, Igão, vamos falar real e mítico. Quando eu entrei naquilo, eu falei, o que esses caras estão arrumando, velho? Eles estão trazendo um cara de mococa para ser o líder global de marketing. Aquela síndrome do impostor que a galera não fala. Todo mundo que é corporativo é cheio de Não se tentar aparecer. Cara, eu entrei naquele prédio, naquela estrutura, eu falava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou a pessoa certa para estar nesse lugar, cara. Isso aqui é muito mais do que eu consigo levar. E foi a primeira sensação. Aí eu cheguei, o Ryan, o Brian, que são os caras, os deuses lá dentro. Nossa, geniais. Que eu comecei a conversar e entender e aprender. Cara, em uma semana eu tava completamente apaixonado pela Oakley. Eu entendi muito rápido o que estava acontecendo. O que aconteceu? A Oakley foi comprada pela Luxottica, e a Luxottica é uma empresa muito, muito de número, pragmática, né, que a gente fala, mas pragmática é uma palavra difícil, chata. Sim. Ela é muito de número, resultado, margem. E a Oakley, lá na Califórnia, é um mundo totalmente de sonho, de ser purista, Isso vem do Dindianar já, né? do Dindianar, de imaginação. A gente fala, a gente não... A Oakley, assim, tem 3 frases que definem a gente. Quais? A gente não prevê o futuro, a gente cria o futuro. A gente tá aqui para prever, a gente tá aqui para criar. Segundo, a gente define problema, acha solução e embrulha em arte. O principal ponto da Oakley é que a gente é a subversão, é sempre criar pro futuro e entregar pro presente, que é outra coisa que a gente fala. E por um lado, a gente não encontrou dentro do universo da Luxottica a forma de fazer isso. E aí que entra uma das partes mais importantes, porque assim, desde o começo a gente fala de entender por que as pessoas querem e os produtos, né? O que o X-Metal representa para um brasileiro? Nossa. Assim... Inserção. É a mesma coisa no final. É aquela parada de se sentir parte de algo. É até uma coisa que eles perguntam, né? Que tem muita falsificação aqui no Brasil. Como é que a gente se sente? Cara, a gente fica triste pra caralho porque o produto é um lixo e prejudica o seu olho, mas a gente fica feliz pra caralho porque a gente sabe que tem gente que não tem dinheiro pra comprar e que é uma maneira deles participarem, deles fazerem parte de uma cultura. Você quer um presente maior do que esse pra uma marca? Como é que você liga pra um cara que é arquiteto e fala, dá pra você fazer um... Você pergunta assim, o que é Oakley no ponto de vista... Opa, caiu tudo aqui. Fique em paz, meu guerreiro. O que é Oakley do ponto de vista de arquitetura? Você vai falar, é futurista, é brutalista. Aí o cara, mas o que é? Você quer um negócio mais pontudo? Aí você pede, tem 30... Cara, a gente tem um anúncio que significava muito da Oakley do passado, que é um anúncio que é um cara vivendo sozinho num bunker pós-apocalíptico, que esse cara chama Max Fearlight. Ele tá assistindo um videozinho ali no canto. Esse vídeo é antigo, né? Vídeo antigo pra caralho, cara. De que ano? 92, Olimpíada André Mello tá aqui, o cara é a equipe da Oakley. Foi rápido, né? 92. É de 92, inclusive foi o único filme que a gente veiculou em TV aberta em Olimpíada, foi esse. E é um cara vivendo num bunker pós-apocalíptico, que o bunker é todo brutalista, é aquela fortaleza. Ele tá assistindo uma TV, tem um cachorro. Aliás, o nome Oakley vem do cachorro do Dindianar, pra quem não sabe. E a gente olhando aquele comercial, a gente falou, cara, esse comercial, a Oakley era muito na cabeça do Dindianar. A gente não sabia muito bem. As pessoas que trabalhavam com o Dindianar era assim, o que você acha desse produto? Tá uma bosta, vai e refaz. Mas e agora? Não tá ainda bom, vai lá e refaz. Então o Jim não era um cara que ele montava uma estrutura para as pessoas era isso ou aquilo? replicarem.
Ele era um gênio absoluto, a gente só tá aqui por conta dele. O cara é um dos maiores gênios Mas a gente não tinha um material para seguir a visão dele, entendeu? Que difícil isso. Muito. Então o que a gente fez? A gente pegou esse vídeo e pensou, cara, e se a gente... Esse vídeo era a Oakley. A Oakley nessa época era uma marca mais masculina, branca, 45 anos, vivendo dentro de um bunker. Quem não conhece, não conhece. Quem tá fora aqui se foda. Quem tá dentro conhece. Super polarizante, assim. Se gosta, gosta. Se não gosta, o problema é teu. Isso é um discurso muito no brand, tipo, de nenhuma marca, porra. Exato. E aí a gente pegou esse vídeo e falou, cara, e se a gente continuar essa narrativa? E se a gente usar storytelling para inspirar a organização inteira e os consumidores a construir uma Oakley nova? E não é uma Oakley nova, é uma Oakley que se reconecta com o passado. Só que... E continua escrevendo o futuro. Só que continua escrevendo o futuro. A gente fala ecos do passado transformando o futuro. E aí a gente começou nessa pira. Eu, como uma pessoa transformadora e que venho transformando, tem muita dor que vem com transformação. Porra. E você ocupar lugares que não é para você ocupar, sempre vem com um peso muito grande. Vocês dão voz para uma comunidade muito grande e a gente queria que vocês dessem voz para essa comunidade. Como o André Mello, que está aqui, dá voz para essa comunidade também. Então, não é trazer... A gente queria que vocês dessem voz para a comunidade. E a gente chegou lá, dentro daquela sala... Foi uma maluquice do caralho. Mostrou vários produtos para vocês e mostrou exatamente esse produto. Mentira, Foi que esse aí? esse? Esse produto que eu trouxe de presente para vocês guardarem Ah, aqui. Nossa, mentira, esse é o mano, vamos protótipo guardar 1. no cofre isso aí. Esse é o protótipo 1 que vocês viram lá. Aliás, eu tô tendo dificuldade para colocar Você não aqui. Vem sabe cá que o mexer pai tem uma nisso, né? intimidade. Que é Você um não sabe mexer desastre. nisso, né, Não, cara? já foi. Esse é o protótipo número 1 que vocês viram lá, quando vocês deram feedback. Que a gente até mudou algumas coisinhas Esse dele. aqui que o danado do Travis roubou, mano. Foi Não, esse. Imagina, galera, a gente pegando isso aí na hora e olhando esse óculos de primeira, assim, falando, que isso? Que óculos? Que isso? É isso aqui que vai dar bom no Brasil. Aí nasceu o nosso também, ó. Caio, por que, cara? Juro, por que esse presente tão grande assim? Porque, sei lá, é o full circle que você falou no começo. Pra mim é um full circle do tamanho do universo. É. Porque é sonhar de criança algo que é inimaginável, que você jura que não vai ter. Um óculos X-Metal. E de repente você tá na mesa com você, que é meu irmão, e com os outros 2 caras que ajudaram a construir a marca. E eles nos ouvindo, 2 moleque periférico pra caralho, um do norte e outro do sudeste do país. Falando assim, tá, o que vocês acham que tem que ser? E esse óculos aqui tá bom pra vocês? Eu me senti numa posição tipo assim... Caralho, que isso? Que Parecia maluquice. filme, A gente parecia nem filme. dormiu esse dia, né? Foi. Por quê, cara? É. E, Igão, é a mesma coisa da Pérez que eu contei. Por isso que eu contei da Pérez. Que maluquice. Que é essa parada de, tipo, a gente... Os insights, eles vêm de pessoas que são... Assim, a Oakley é famosa, muito famosa por ter esportes e por a gente patrocinar caras como Kylian Mbappé, como Jaylen Brown. É, a gente escuta muito atletas e faz os óculos para atleta. Mas o valor que a gente vê na humanidade de vocês e na coisa visceral, como você falou, na autenticidade que você fala... E em tudo que você viveu, é uma coisa que pra gente não tem valor. E assim, eu passei por isso e eu acho que pra eles, pro Ryan e pro Brian, é exatamente o que eles precisam. Eu senti que ali naquele momento eles falaram, meu Deus, a gente não tá preparado pros brasileiros. Não, e eu acho que eles entenderam o porquê. Porque tudo que eles queriam não era entender o que vocês queriam. Eles sabem o que o Brasil quer. Eles queriam entender o porquê. Porque sabendo o porquê, eles conseguem dar outras opções e conseguem fazer uma... Agora, vocês vão ver o que tá por vir, assim, é uma insanidade. Então a gente ajudou nisso? Ajudou muito. Óculos tipo o do Igão, é difícil ou fácil usar? Fácil. Ele é bem mais universal. Básico. Quando ele é universal, um produto... Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, o Aviator da Ray-Ban. Quando o Aviator lançou, todo mundo... Caralho, que porra é essa? Parece a orelha do Mickey, todo mundo tirava sarro, porque ele era um óculos meio esquisito. Redondão. 40 anos depois, um clássico. um bebê nasce já sabendo que é Aviator. Não tem uma pessoa que acha estranho um Aviator. Ele virou universal, ele virou límbico. Então, dentro de todos os mercados, a gente trabalha com 85% das pessoas que querem algo fácil de usar e universal, 15% que querem algo que nem todo mundo usa. E essa é a dinâmica de mercado.
O que acontece se você só faz produto para esses 85 aqui que querem algo fácil de usar? Você renova, né? A tua marca vira transacional. A tua marca vira uma marca comercial. Tem lugar para isso? Tem. A C&A. A C&A é uma loja para comercializar, volume. Eles não estão com a marca em primeiro lugar, eles não vão ficar inovando. Eles estão querendo fazer a calça que vai ser o... Exato. A Pied, ela só faz pro 15%. Porque eles querem estar aqui. E a partir do momento, se a Pied virar muito para todo mundo, o pessoal vai perder o interesse na Pied. Então esse é o jogo que a Oakley tinha que jogar. Sequência que vem por aí. Essa perninha vai acontecer alguma... Vocês vão ver. Calma. E esse sapo aí vai aparecer da onde? Então. E aí o outro ponto é que quando você coloca o nariz... Ele vai 10 passos pra Da frente, onde né? veio a Ele ideia do vai- nariz também? Ele vai 3 para frente. Então ele é um produto que ele ajuda a gente a esses 15% com o nariz e ele ajuda também a gente a conseguir pular dos 15 para 85. Por quê? 96% de todas as inovações não conseguem pular. Elas morrem no 15%. É muito diferente. É muito difícil dar esse salto. É muito difícil você pegar uma coisa diferente e fazer ela ser universal. Entendeu? Então, com essa estratégia, a gente traz um produto inspirado no passado, que as pessoas vão entender uma certa universalidade dele, mas vão entender também que ele é para quem... Por que esse Tá na- nariz, cara? Onde chegou esse momento e tão fácil de tirar, de colocar? Enfim, por que esse narizinho? Eu cara? vou dar aquela resposta que você gosta, porque é Ah. do caralho. Eu não tenho uma resposta. A gente, assim, a gente lançou um produto, tem uma tecnologia da Oakley. Eu não quero virar muito nerd aqui agora, não. Não, mas a gente se gosta liga. disso aí, mano. todo o óculos esportivo, ele é feito ou com uma lente cilíndrica ou com uma lente esférica, tá? Você pega uma esfera, corta a tampinha dela, vira lente. O meu é esférico aqui. Sim. Cilíndrico é aquele do O do Plantares, né? O do Plantares, ele não, ele não é assim. É mais do Sutro, mas não tem problema. No mundo esportivo de óculos, a gente nunca conseguiu fazer um design de uma lente da maneira que a gente quisesse. A gente tinha que seguir esse padrão. E na Oakley, Aquela máquina que você mostrou pra gente? aquela máquina. Nossa. E na Oakley, a gente gosta de ir contra o padrão e achar formas de fazer diferente. A gente queria dar uma liberdade para os designers, que eles conseguissem fazer lente no formato que eles quisessem e que ela fosse ótica, corretamente ótica de qualquer ângulo que você olhasse, Não prejudicasse o olho. para não prejudicar seu olho. E isso é uma missão quase impossível. Então a gente criou uma tecnologia que chama Freeform, forma livre, em que agora a Oakley consegue fazer o formato de lente no formato que a gente quiser. É da onde veio os catos da vida? É daí que veio o Cato, que é aquele que tem o narizinho primeiro. Copia, mas não faz igual. Aham. Quando eles não fazem igual, a gente se sente homenageado e a gente acha que tem lugar para Não todo precisa mundo. citar nome, mas já fizeram muito igual. Muito igual. A muito Balenciaga igual. já fez muito igual. Eu posso falar, não vai me processar? E aí, o interessante é que assim, quando faz igual, não é bom para a marca fazer igual. Porque todo mundo sabe. Não é bom para a marca copiar, entendeu? Ah, porque é o que você falou. Pô, eu tenho um óculos lá da Balenciaga que ele parece muito uma Romeo. Parece muito um Plantares, até. Mas Também aí, tem um lá que todo mundo acha que é outro. de repente, eu não uso mais. Porque eu comprei, porque eu tava nessa de meio consumista também. E aí, de repente, eu falei, tô usando um óculos que parece o da Oakley. Não, porra. Eu sou Oakley, não preciso usar um óculos que parece Oakley. Tá ligado? Então é meio que isso. E aí, esse corredor é engraçado, porque assim, tem alguns momentos, a gente tem 1000 patentes, a gente tem muita patente, porque a gente inventa muita coisa. Nós somos inventores lá. A gente fala que o Mad Science, a gente chama de ciência... a gente só... Cara, tem uma equipe imensa que só fica pensando em solução para coisa diferente. Aliás, esse ano, a gente vai ter o aniversário da Oakley, Nossa. dia 12 de julho. Ai, ai, ai. Uma semana antes do meu aniversário. Estaremos lá. O Podpah vai estar lá, a gente vai ter muita gente legal. Quem mais vai estar lá? A gente vai revelar, eu não posso falar ainda. Ninguém! Ah, Você não. não pode falar ninguém, Caio! Não, depois a gente fala. Filha da mãe. E Eu achei que ia vazar um nome, pelo menos. a gente vai O fazer... Kylian vai estar lá? Não posso falar. Ele ainda tá pra confirmar. Se ele não posso. fosse, ele ia falar não. O não posso falar já me Essa deixa foi mais assim. malandro, foi malandro. Ai, 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 E- tartaruga. Qual que E é a os gente- planos desse? E a gente vai comemorar 50 anos lá com três bombas de inovação. 3 coisas que, você pode me cobrar depois, que vão transformar completamente a indústria.
E nessa... Você conta pra gente antes? Eu conto depois. Tá. Não. E nessa de inovar e de continuar renovando a indústria, a gente tem um corredor lá, que eu vou explicar pra galera que não entendeu o que é todas as pessoas que imitam um para um os nossos produtos ou que quebram as nossas patentes, a gente pede uma compensação financeira, como se faz legalmente, e muitos dessas pessoas que copiam não têm como pagar. Quando eles não têm como pagar, a gente pede uma retratação pública. E aí eles se retratam publicamente. A gente copiou num jornal, e a gente copiou a Oakley, nisso. Isso é da hora. E a gente tem um corredor em que a gente mantém todas elas. Mas esse corredor... Mano, eu juro, é um corredor como se fosse premiações, sabe? Diplomas, é muito bom. Já trabalhou com você, agora trabalha com a gente, porque ele foi um cara, acho que muito chave que costurou esse romance, que já tava fácil de namorar, porque a gente ama o Caio, mas é uma pessoa muito foda. Rafael Romano, é pra você essa aí, tá? De coração, boa, palmas Romano. pro Rominha. Romano. Porque ele é obcecado... Nosso polegar, amor. Nosso polegar gigante. Ele é o cara bebê jupiteriano. Tem que elogiar depois brincar. Mas o lance é que ele é um cara que sempre foi... Ele é obcecado por esses lances de collabs, de fazer essas grandiosidades. E ele foi um cara que nos fez sonhar com isso, que era possível, né? E aí a gente colocava dentro de umas caldeiras, a gente comprou uma empresa que fazia taco de golfe, e nessas caldeiras, pra gente desenvolver o processo de fazer o X-Metal, não existia. Então a primeira vez que a gente foi fazer, alguém teve a brilhante ideia de abrir aquela caldeira, e quando você põe oxigênio, o que acontece? Explode! A primeira vez que a gente foi tentar fazer um X-Metal, explodiu um carro, uma empilhadeira, e quebrou uma parede inteira. Então, assim, é um processo muito complexo. E caro, né? Hoje. E muito caro. Hoje em dia, tem que ter segurança para se raspar o produto no chão e sair faísca. É um problema gravíssimo. Então, assim, para fazer um X-Metal novo, o custo do produto, ele sairia mais ou menos no custo da revenda de hoje. Então, não faz muito sentido. Ele seria um produto muito caro. Ou até mais caro, né? Até um pouco mais caro. E por isso que, assim, se a gente começar a fazer mais, o preço de revenda vai cair, todo esse mercado de revenda acaba. E vocês respeitam muito Nós respeitamos muito. Revendedores, né? E também a gente quer que os consumidores eles tenham acesso a produtos que tenham o mesmo ethos, né? Que a gente chama, o mesmo DNA do X-Metal. Então, assim, a gente vai fazer algumas edições limitadas, ele vai continuar vindo em porções pequenas e com valores altos, infelizmente, porque se tivesse uma forma de fazer em valor baixo, com qualidade, que é a qualidade da Oakley, a gente não abre mão de qualidade. É caro porque tem qualidade. Faz 5 anos que a Oakley cresce e bate recordes de venda globalmente. Faz quanto tempo você tá na Oakley? 5. Ah, tá bom. Mas eu não posso tomar crédito Não, nesse primeiro eu ano. só fiz uma pergunta depois do que você falou, mano. É só uma pergunta minha. Esse ano eu acho que no aniversário, por isso que eu queria tanto que vocês fossem, que a gente tá convidando um pessoal muito legal para ir. E quando eu falo muito legal, não é pessoa famosa só, não. O Andrezão vai estar lá. O André é famoso também, né? Não, André, isso é feio. Mas assim, a gente tá levando a galera que carregou a Oakley nas costas também. Entendeu? Muitas dessas pessoas, porque elas vão estar lá experienciando algumas coisas que vão mudar a indústria para os próximos 10 anos. Se quiser ajuda nessa lista de convidados, conheçam a galera. Você tá me dando ansiedade. Não, mas é o meu... Assim, eu acho que... Ó, calma aí, só pra avisar a nossa audiência, a gente vai pra essa viagem, passaremos quase uma semana lá e a gente vai trazer, acho que 3 episódiozinhos pra vocês e eu não posso falar aos convidados, porque é segredo, tá bom? Mas a gente vai pra lá, vai trazer conteúdo pra vocês, vai poder tentar traduzir tudo que vai rolar lá pra gente e vai também usufruir desse privilégio de estar lá. Eu tô recebendo de baixo várias preocupações das pessoas e vários problemas e eu tenho que ser o filtro de baixo. Então eu tenho que trazer uma energia positiva e confiança para a parte de cima e eu tenho que trazer uma energia positiva e confiança para a parte de baixo. Então esse é um papel, assim, é muita responsabilidade. As pessoas olham o presidente e veem com um olhar de tipo... Cara foda. Bigode 01. mas Onde você tá pegando essas coisas? Esse bigode? Você tá metendo bigode? 01? Vocês postaram hoje isso, pô. Eu aprendi com vocês. Com nós, Não, você viu que a gente até gostou. Ele falando bigode é foda. Mas assim, as pessoas veem desse ângulo mais
mais assim O cara que dá as cartas, eu de decido, eu admiração. mando. E não é isso. Na verdade, é uma pessoa que está se doando. Pelo menos no meu caso. Tem presidentes que são mais a moda antiga, que é mandar e dar direção. No meu caso, cara, é se anular e é garantir que as pessoas de baixo elas estão se sentindo ouvidas e que elas conseguem fazer o trabalho delas com qualidade e setar a direção para elas fazerem com qualidade. E para cima, cara, é se anular. Eu preciso chegar na frente dos executivos, me anular por completo para entender como ele pensa, para conseguir vender as coisas de uma forma que ele entenda. Entendeu? Essa é a parte mais emocional. A racional é, cara, traduzir de um lado para o outro, como eu já falei, e é tomar as decisões difíceis que tem que ser tomadas. Tem muitos momentos ali que você tem ideias, e assim, não existe certo e errado. Essa parada de vai fazer o certo, vai fazer o errado, não existe. Não existe. Dentro do mundo corporativo, tem sempre duas opiniões que são honestas e sinceras, e em um momento em que o time não entra em acordo, você tem que tomar a decisão e vão pro pau e a responsabilidade é minha. E para finalizar, é tudo culpa minha e é tudo mérito do time. Entendeu? Então é esse o papel do presidente. Mas eu acho que a Oakley, para ir para esse lugar, precisa de um tempo muito grande ainda, porque a gente quer ser a marca disruptiva e inovadora. E a partir do momento que a gente massifica desse nível, a gente vai virar uma marca dos 85%. Entendi. E vai perder a atração com os 15%. Entendi. Então, por enquanto, Boa. a gente tá felizão aqui, a gente vai acelerar aqui, vai fomentar mais negócio, mas a gente tem orgulho de ser pirata. De ser um navio pirata, é isso. Ah, caralho. Você não Eu tô pode... curioso pra saber das novidades. Isso que eu ia falar, você não pode contar nenhuma, nada, mostrar, falar, dicas, easter eggs. Você sabe, André? Uma dica. Não mente, mano. Você é cara Ele de quem sabe, mentiu, sim. viado. Ele acabou de falar do Plantares que vai vir. Não, eu vi o Não, esse Planetário aí- de Titânio. Vai ter? Vai ter. Eu posso ter um e o Mitch pode ter outro? Pode. Obrigado. Registrado, pelo amor de viu? Deus, Tá né? registrado. Tá registrado. Tá registrado. Esse aqui eu cobro meio mundo aqui. Eu falo assim, foi o presidente que falou. E eu vou dar uma dica. A gente vai virar uma marca interplanetária. É isso que eu posso falar. A gente tem o headquarter interplanetário, a gente vai virar interplanetário. Fica aí. Fica com essa. Dorme com essa. É a mesma coisa com vocês. A gente não começou com contrato. Uhum. É a mesma coisa Nem com a Adidas. Não, e com todas as pessoas que a gente tem, assim. A gente não tem contrato com artistas. A gente tem relação, a gente cria relação porque a gente acredita no mesmo tipo de produto e no mesmo tipo de valor. Então o Travis é isso, assim. Ele, todas as vezes... Eu encontrei ele no Super Bowl, nesse último que ele tava lá. Quem mais você encontrou no Super Bowl? E a gente ficou... a gente encontrou... Tinha um pessoal... O Messi tava lá também, né? Tá. Mas eu não vou, porra, ó o Vigão, cara. Ele quer que Mano, eu eu fique só tô falando. perguntando quem você encontrou lá. Depois os caras vão me chamar de o novo Naldo. Naldo? Aí, você vai me fuder ainda. Eu tenho fotos. Não, você a gente tá ligado. Não, mas eu, assim, lá... E quando a gente se encontrou no Super Bowl, foram 15 minutos de trocar ideia de criação, de você viu aquilo, você viu... Então, assim, é um cara que eu respeito demais, assim, criativamente é um dos maiores gênios que eu já troquei ideia, ele tem uma visão completamente diferente, tudo que ele faz tem propósito, então, cara, é incrível. A Oakley vai surpreender aí com algumas coisas que eu prometo que vão mudar a indústria, vão trazer a gente para uma outra esfera. Nossa, cara, não Vai faz ser demais, isso. não vai ser demais. Acabar Mano, eu tô aqui, com você medo vai dele ter que estar falar criando um que é isso aí. planeta. Ele Eles tá estão com medo dele chegando, estar tá criando um chegando. planeta. Elon Musk, se cuida, mano. Eu ia xingar, ele não precisa. Não precisa xingar. Porque o cara Se é global. cuida, Se mano. cuida, Mano. Cara, que privilégio, juro. Tudo De isso verdade, aqui. mano. Que papo foda. A Medusa, ela foi um objeto que o Jim Jenner fez pra ele. Ah, pra ele. Ele queria um objeto que fosse um capacete pra ele. Tem tanta gente que briga comigo com isso, cara, que nas redes sociais, porque eles querem que eu fale que foi criado pra fazer snowboard. Mas não foi. Eu adoraria contar essa história. Eu né? achei que era essa a história. Eu acho até que faz mais sentido. Eu achei que era entendeu? isso, pô. Eu acho até que faz mais sentido. Pra ficar mais style. Eu achava É. que era pra ficar mais style e o cabelinho aqui saindo. Mas não foi, cara. E eu sinto muito, pra você que reclama, eu sinto muito que não foi. Mas eu vou contar a verdade. Mas eu tenho que falar a verdade. E a verdade é que ele pensou num capacete de beisebol pra ele ir num jogo de beisebol, não pra ele jogar, pra ele ir num jogo de moto. E ele começou a fazer, e ele começou a colocar o couro, e fez a Medusa, ele teve a ideia da Medusa,
Então, assim, a gente não... tem 5% da Oakley que não é para ser racionalizada. Entendi. O over the top, ele é para ser racionalizado assim. Para quem não sabe, o over the top é aquele que... Do Juca. O Juca usa direto. A OTT. O over the top, ele é um produto que não é para ser racionalizado. O que é o over the top? É o primeiro produto que você não coloca na orelha, que você coloca por cima. A gente pensou, será que a gente pode criar um produto que não vá na orelha, mas que vá por cima? Pode. Foda. E é isso, e é do caralho. Então, assim, tem 5% das coisas que a gente faz que a gente intencionalmente não cria com propósito. A Medusa nova, a gente tem 3 no mundo, uma vem pra gente deixar aqui exposta. Filha da Nossa puta do caralho. senhora. E a gente vai expor ela lá no aniversário e aí vocês já trazem de volta na volta. Sério? É. Vocês vão ter que passar na alfândega com ela, é um problema de vocês. Tá Não, bom, vai fechou. na cabeça, vai na Fechou. cabeça, vai na cabeça. Fechou. Nossa, mas essa nova... Vou estar se de você carro nunca blindado viu, esse gente, dia, desse não pode vir tentar nem nada. explica essa Medusa 2 aí, ela tem um luzinho LEDs. agora. Ela tem luz. Ela foi inspirada no Max Freelight tentando criar aquele mundo para os filhos viverem dentro e para a família viver dentro do computador. E quando ele se transfere para o computador, ele entra numa câmera... como é que chama aquelas câmeras que você descansa? Eu esqueci o nome em português agora. Câmera Eu ia pra descansar o Eu corpo. ia falar bariátrica. Velho. Não tem nada As a câmeras ver. que os jogadores pica de futebol hoje. Ele tá? entra numa câmera como essa, ele coloca a Medusa e aqueles fios de LED é o que transfere a consciência dele para a máquina. Então essa foi a inspiração e aí a gente sempre imagina um mundo, o que eu te falei, imagina o futuro e traz para a realidade, então foi essa a inspiração. E aí o T-Pain, nessa mesma conexão que eu tenho com ele, mano, até hoje, ele faz umas paradas lá e eu tô fazendo aqui, é muito louco, e às vezes ele tá fazendo as mesmas coisas, parece que eu sou conectado com esse cara que desde a infância eu sou fãzaço dele. E... Será que ele vai estar na festa? Não sei, será? Nem eu. Nossa, Então- velho, agora eu fiquei maluco Não, por você é ele. louco. E aí, pra mim, foi um dos grandes momentos da minha vida, foi quando eu recebi deles, né, o óculos do T-Pain da Collab. Foi a primeira vez, tipo, quando eu peguei os 2 óculos assim, eu comecei a chorar e agradecer a Deus por falar, tipo, cara, eu vi quando eu era criança o T-Pain fazendo uma collab com a Oakley, ele abrindo aquela coisinha, o ursinho, que era o personagem dele e tal. E eu falei, caralho, que da hora, o meu ídolo tá fazendo uma collab de óculos com a Oakley. E ele tem toda uma história, né, mano? E lá também, os caras tudo usavam Oakley, óculos. Negão, dread, Oakley, não tem como. E eu era muita inspiração pra mim ver aquilo, entendeu? Então, pra mim, quando eu vi os 2 óculos, a collab do Podpah e a collab do T-Pain, É um full circle do eu mítico. falei assim, irmão, eu tô na mesma caminhada que meu ídolo, eu tô realizando meus sonhos também, então, tipo, isso aqui, ó, é muito foda. Então eu vou guardar os 2 numa caixinha assim, vou deixar pra sempre Que lá, demais, tá ligado? velho. Então é tipo isso, a vida é muito louca e eu sou muito grato ao que tá acontecendo na minha vida e também de ter referência nos meus ídolos, sabe? E eu queria te perguntar se você gostou de trocar esse papo com nós. Gostei demais. A plataforma que vocês estão me dando, eu agradeço muito de coração. Tá maluco. Eu sou um cara que nunca quis fama. É o que eu tô te falando, assim. Pelo contrário, eu até fico incomodado quando cresce o Instagram e não sei o quê, porque eu tô nesse mundo eu sinto que eu tô nesse mundo para realizar transformações e tentar repetir o que aconteceu comigo. E, cara, a plataforma que vocês estão me dando é justamente para tentar provar para as pessoas, assim, eu sou um cara de mococa que não tinha nem, assim, não era para eu estar aqui pelas vias normais. Eu só tive a coragem de ir fazendo, ir arriscando, ir tentando. Eu me inspirei em muitas pessoas na minha vida por muito tempo e tentei imitá-las e demorou para eu entender que tudo que eu precisava estava dentro de mim, sabe? Be who you are. Isso E é aí. isso que eu queria passar, cara. Se eu conseguir, nós brasileiros aí, cara, vocês conseguem também, vamos pra cima. O mundo é nosso, o Brasil é pequeno pra gente. Vamos pro pau e é isso. Que Muito obrigado. Salve, rapaziada, esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E ó, Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? exatamente, a gente conhece, sabe que a nossa audiência às vezes não tem tempo pra ver todo o papo, também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos, então é aqui Tá que você aqui. tem que ver, tá bom? Clica no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde, a cor do canal é verde.